Olá pessoal, estou configurando o Cienge para que as FVS, as fichas de verificação de serviço, seja feito automaticamente por ele. Eu comecei aqui por um dos meus clientes que eu vou ter auditoria em breve, então vou deixar todo o processo já atualizado. Então eu já estou configurando o Cienge e eu queria mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Vocês vão entrar aqui no módulo Engenharia, Acompanhamento de obra, registro de medições. Eu já fiz algumas medições, eu estou pegando a obra Getúlio Vargas Smart Office. Então eu vou pegar aqui todas as medições que eu fiz para demonstrar para vocês. Então, tecnicamente, o primeiro serviço controlado que nós temos numa obra, nós falamos que é a compactação e aterro. Então, eu fiz uma medição que quando foi feito o início da abertura da FVS. Ela foi feita no dia 25/5. Por que eu estou dizendo o início? Porque durante a auditoria, o auditor quer saber quando foi aberta a FVS e quando foi encerrado a FVS. Então, aqui eu entrei nessa parte que cadastro itens. Eu posso fazer por quantidade percentual, como é uma FVS, então para mim tanto faz, mas eu vou trabalhar com percentual. Coloco aqui a área comum, né? Eu dividi também em torre, né? No caso a obra tem uma torre única, é a área comum. Então eu criei lá alguns serviços, apenas para teste, ainda não finalizei a configuração. Compactação e aterro, onde vocês têm as condições iniciais da FVS e depois você tem a FVS propriamente dita. Você tem a locação da obra, as condições de início de locação de obra e depois você tem a FVS propriamente dita. No caso, eu vou fazer apenas a compactação e aterro, que é nessa data, 25/5. Então aqui eu fiz uma medição de 100%, ok? Que foi quando eu fiz só as condições de início. E quando eu dou salvar, ele aparece aqui, este botão aqui, opção. Eu clico aqui. Ele vai abrir essa telinha aqui, eu vou dar uma expandida. No caso de questão, para que eu possa fazer uma nova FVS, basta eu clicar aqui, onde está esse nome aqui, nessa papel sulfite aqui. Como eu já fiz, ele já criou essa opção, então eu vou criar aqui para editar ela. E aí eu coloquei lá, são os 4 itens, né, A, B, C, D, que devem ser verificados. E eu coloquei aqui o que vai estar sendo verificado. E fala que o valor padrão de referência é 100%. Então as demarcações, superfície do terreno, as cotas e o aterro. Então aqui eu falo assim, foi verificado? Sim, não e não aplicável. Se eu colocar não ou não aplicável, eu tenho que clicar aqui, vamos dizer aqui nesse item aqui, e especificar o motivo pelo qual ele não está aplicável, ok? E aqui embaixo eu digo se está conforme, não conforme ou se tem alguma observação. No caso eu coloquei conforme, mas caso eu colocasse não conforme, eu teria que colocar a justificativa aqui também, ok? E eu dou um salvar, ok? Então vocês vão ver que eu já abri a FVS. Fecha essa tela, já está pronto. Agora, propriamente, depois eu faço o acompanhamento da FVS. É outro dia que eu vou fazer o fechamento da FVS. Então, quando eu fechar a FVS, que eu vou registrar aqui, então eu coloquei o fechamento dessa FVS no dia 2. Então eu clico aqui, vou verificar lá os itens, área comum mais uma vez. Vocês veem que o item de cima já está um acumulado medido que eu já tinha aberto. Então agora eu vou fazer a segunda fase, que é essa daqui. Então eu vou clicar lá em inspeção, já fiz ela realmente. E aqui ele vai dizer quais são os itens que eu devo medir. Coloquei aqui tudo conforme também. Eu esqueci um detalhe importante. Ele pede para colocar qual é o local que você está fazendo a conferência. Então eu configurei desta maneira aqui. Ou seja, terreno, segundo subsolo, primeiro, até barrelete, caixa d'água e cobertura com todos os pavimentos. Mas pode ser feito de maneira diferente para cada obra. Coloquei aqui conforme, dá um salvar.
ok? Aí eu preciso tirar os relatórios para mostrar nas auditorias internas ou mostrar para o engenheiro para pegar o visto. Isso ainda nós vamos combinar os detalhes. Então nós vamos aqui no módulo Gestão da Qualidade, Controle de Aquisições, Relatórios, Ficha de Inspeção de Serviço. Eu vou pegar a obra que eu estou fazendo um teste, eu quero tudo o que aconteceu, eu quero ele de maneira analítica, ok? E vou dar visualizar. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Olha só, saiu lá, tudo bonitinho, ficha de inspeção de serviço. A obra em questão, Getúlio Vargas, já sai o nome do engenheiro responsável, conforme RT aqui, ok? Aqui sai a data, início e término da obra. Quais são os itens que eu estou verificando? Condições de início de FVS, a data que foi feito e o local. E o resultado foi não conforme. Nesse caso, como é não conforme, eu preciso consertar o serviço e fazer uma nova reinspeção. Então ele vai gerar duas fichas. Uma da primeira não conformidade com essa data e a outra da segunda não conformidade. Ok? Então aqui eu disse que eu fiz as verificações desses itens e aqui eu coloquei não aplicável e não conforme apenas para teste. E aqui embaixo, como eu fiz aquela segunda de demonstração, eu já fiz a conferência dela também, ok? Então vocês veem lá que a ficha já está preenchida corretamente, né? Aqui eu coloquei o nome das pessoas que vão assinar, porque eu ainda vou definir direitinho quem vai ser de acordo com a obra, ok? E aqui são outros testes que eu fiz também, né? Alocação de obra, por exemplo, ó, eu já fiz também condições de início, resultado. Vocês não reparem esse número que passa aqui de inspeção, como eu vi os vários testes, ele já registrou que eu fiz 8 testes, mas só tem válida apenas uma ficha, ok? Então ele deu tudo conforme aqui, as condições de início, depois a gente vai fazer a inspeção do serviço propriamente dito, ok? É isso aí, galera. Vamos começar a utilizar o CIENGINE. Eu vou programar, então, aqueles clientes que têm esse módulo contratado para estar fazendo todo esse teste, ok? Até mais, um abraço!